castelo forte é o nosso Deus. Vou convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 72, enquanto eu apresento minha família. Estão comigo minha esposa, aqui à minha direita, minha esposa, minhas duas filhas, a mais velha saiu, minha esposa Bárbara, minhas duas filhas, a mais velha Tabita e a menor Clara, tem menos de um mês ainda que ela nasceu. E também minha irmã Roberta, meus pais Roberto e Rita. Estão aproveitando as férias para corujar a filha, a neta. Salmo 72. Como é um salmo longo, eu vou ler apenas alguns versículos agora e, ao longo da exposição, nós vamos lendo todo o salmo. À medida que eu for lendo, eu falarei os versículos que eu lerei. Primeiro, versículo 1. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Versículo 5. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua, através das gerações. Versículo 8. Domine ele de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. Versículo 12. Porque ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Versos 17 até o final do Salmo. Subsista para sempre o seu nome, e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Findam as orações de Davi, filho de Jessé. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, nós estamos na Tua presença, diante da Tua palavra, e nós suplicamos a Ti que o mesmo Espírito Santo que inspirou esta palavra através de homens santos que falaram da Tua parte, que esse Espírito que habita em nós, que Ele age em nós, produzindo frutos dignos de arrependimento, iluminando os nossos corações com a luz que é a Tua palavra, para que possamos andar de conformidade com a Tua vontade. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração de cada um de nós aqui nesse instante sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha nossa e Redentor nosso. Em nome de Cristo que nós suplicamos. Amém. Queridos, certamente o ano de 2022 vai ficar marcado por um grande evento, e não é a Copa do Mundo. Estou falando das eleições presidenciais deste ano. Eu não falarei de política, não é o meu objetivo nessa noite. Os irmãos irão perceber que, enquanto eu expuser o Salmo, eu falarei sobre adoração, eu falarei sobre os anseios do coração de cada um de nós aqui nessa noite. Certamente você sabe que todo ano de eleição, quanto mais se aproxima da data, mais vai ficando um ano mais conturbado. Os conflitos, as coisas vão ficando um pouco mais à flor da pele. Obviamente que quando é uma eleição para vereador, ninguém deixa de seguir o outro no Instagram por causa do vereador. Mas pela figura do presidente, do governador talvez, mas do presidente, as coisas ficam um pouco mais acirradas. E é possível que você deixe de conversar com alguém porque ele vota em A ou B. E é possível que alguém deixe de conversar com você pelo mesmo motivo. Não preciso ter nenhuma bola de cristal para saber que, a partir de agora, o seu WhatsApp vai ficar cheio de memes, de figurinhas, de mensagens sobre os candidatos e de muitas notícias sobre as campanhas, sobre os percentuais de cada candidato. E eu quero te recordar que, a cada 5 dessas mensagens, 4 vão ser fake news e 5 vão ser sensacionalistas, porque é assim que se produz política no nosso país, infelizmente. É possível até que você precise parar de conversar com alguém
por causa de política em algum momento, de agora até outubro, porque as coisas vão ficando, de fato, um pouco mais acaloradas. A questão é que os dois piores momentos dessa caminhada eleitoral, para mim, são os debates e o horário eleitoral, porque ali nós vemos que os candidatos brigam para ver quem é o pior dentre eles. Propostas que muitas vezes não saem do papel. Eles falam sobre os nossos anseios, mas nós sabemos que, de fato, eles não podem preencher os anseios do nosso coração. Só que há algo curioso diante disso tudo. A cada 4 anos, e no nosso caso, a cada 2 anos nós temos eleição, mas eleições presidenciais a cada 4 anos, você sabe que vai acontecer a mesma coisa. Mas parece que nós nos enchemos mais uma vez de uma grande expectativa de que as coisas possam mudar, de que as coisas possam melhorar. No nosso sistema político, isso ainda é mais enfático, porque muito poder e muita expectativa se cria sobre a figura daquele que é o nosso presidente, daquele que é o nosso líder maior civil. Então, a pergunta que fica no ar: quem será o nosso novo presidente? Quem será o nosso novo líder? Há algo nessa figura que nos mexe muito, e como eu disse no começo, não é sobre política que eu estou falando, é sobre algo religioso, é sobre algo, sobre adoração, sobre algo no seu coração. Sabe por quê? Há algo no meu e há algo no seu coração que anseia por um líder, que te faz procurar um líder, que, na verdade, é uma figura, ou um símbolo, ou uma representação de uma realidade muito superior. Alguém que cuide de você, alguém que supra você perfeitamente. E os candidatos já entenderam isso, não é verdade? Porque todo ano de eleição eu vou fazer isso por você, eu vou cuidar da sua aposentadoria, eu vou cuidar da sua saúde, eu vou cuidar das suas finanças, eu vou cuidar da sua família, eu vou cuidar da sua educação, eu vou cuidar disso e daquilo outro, e no final, vote em mim. Deu para perceber como que isso pode facilmente te direcionar de um mero assunto político para a idolatria do seu coração? Para os anseios que perturbam o seu coração? Como que, de fato, você vai poder começar a acreditar que a vida depende dessas pessoas? Que a vida depende se eu vou ser feliz ou não? Se eu serei mais próspero ou não? Se eu serei mais... Meu bem-estar, ele será elevado ou abaixado? Dependendo de quem assume o posto a partir de 1º de janeiro de 2023. E é algo tão religioso que eu queria te lembrar uma coisa. As eleições ocorrerão em 2 domingos, se for para o segundo turno, dia 2 e dia 30 de outubro. A Bíblia chama o domingo, desde o dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, de dia do Senhor, o primeiro dia da semana. Mas a história marcará o dia 2 e o dia 30 como o dia que o candidato A ganhou ou perdeu a eleição. E eu quero te fazer um desafio. Nesse dia, não tente lembrar qual foi o percentual do seu candidato, se ele perdeu ou ganhar. Lembre do sermão que o pastor irá pregar no dia. Lembre dos textos que serão lidos durante o seu culto. Isso é muito mais importante do que a própria eleição. Nós sabemos que o Senhor governa todas as coisas, e não importa se será o dia da vitória ou o dia da derrota, continuará a ser dia do Senhor. Então, perceba que eu não quero falar sobre algo que é passageiro, algo que é meramente recorrente a cada 4 anos. Eu quero falar para você sobre algo que é eterno, porque o Salmo 72 fala sobre eternidade. O Salmo 72 fala sobre o universo, fala sobre todo o cosmos sendo redimido e estando debaixo da sujeição de um único rei, de um único governante, que é o Senhor Jesus Cristo.
E é por isso que eu quero falar sobre esse rei e como ele pode suprir de fato os anseios do nosso coração. A solução ela não é política, a solução ela não se dá por meio de uma política mais elaborada, nem por A, nem por B. A solução é bíblica, é teológica. A solução está no Supremo Rei da Glória. E o resumo do Salmo, para que você possa captar bem a ideia, é o seguinte: nosso coração anseia por um rei justo e compassivo, que reine em nosso favor para todo sempre e em todo lugar. E se esse é o anseio do nosso coração, o que o salmista faz, sendo boca de Deus, é prometer ou profetizar uma promessa de Deus, de um rei justo e compassivo, que reinará para todo sempre e em todo lugar. E nós veremos isso com 4 características do reino desse rei do Salmo 72. Nós vamos ver que ele é um rei que governa com justiça, nós veremos que ele é um rei universal, nós veremos que ele é um rei eterno, e nós veremos que ele é um rei compassivo e que se preocupa com seus governados. Então, eu te peço para voltar seus olhos para o texto, enquanto nós lemos cada uma das partes, enquanto falamos sobre elas. A primeira menção que eu queria fazer é sobre esse título que possivelmente está na sua Bíblia em itálico, escrito Salmo de Salomão. É praticamente unânime entre os comentaristas que esse salmo não é um salmo de Salomão propriamente dito, que o conteúdo não é dele. Eu vou explicar o motivo disso. A tradução que nós temos na ARA, ela poderia facilmente ser referida como um salmo em favor de Salomão, ou um salmo para Salomão. E se você ler todo o salmo com atenção, como faremos a partir de agora, você vai perceber que essa é uma oração em favor do rei Salomão. Nós temos aí algumas referências sobre isso, sobre o reinado dele. Aspectos de que Davi ora em profecia e que se casam muito bem com características do reinado de Salomão, do seu governo. Por exemplo, a sabedoria que ele pediu a Deus para ser um rei que reinasse com justiça. Uma extensão territorial do seu reino que é maior do que a dos outros reis de Israel. Pagamentos de tributos, de impostos por outros povos, e talvez a mais famosa sejam os presentes e os tesouros vindo do reino de Sabá e de Sebá, e a sua prosperidade no campo. Além disso, se você observar, corra os seus olhos até o versículo 20. O versículo 20 diz o seguinte: findam as orações de Davi, filho de Jessé. Em alguma organização do livro dos Salmos, que é anterior a que nós temos, esse salmo findava todos os salmos escritos por Davi. Então, a prova mais possível, mais provável que nós temos aqui, é que esse salmo seja uma oração de Davi sobre Salomão, em favor do rei Salomão. E o que eu quero te mostrar nessa noite é que aqui é como se Davi estivesse profetizando sobre o seu filho, sobre o seu sucessor, orando a Deus, clamando a Deus, em uma oração profética, sobre aquele que reinaria depois dele, certo? Então tenha isso no seu imaginário. Só que eu quero que você perceba também que nem todas as características presentes no Salmo se cumpriram no reinado de Salomão. Muitas características aqui se cumpriram, mas nem todas. É porque deve haver um rei que é muito maior do que Salomão. É sobre esse rei que trata o Salmo 72. É por isso, então, que nós entendemos que o Salmo é uma profecia em sentido de oração e clamor pelo novo rei, quem sucederá Davi. Os primeiros 4 versos, então, seguem o nosso primeiro ponto, quando o salmista fala que Deus promete um rei que governe com justiça. Diz assim os versículos 1 a 4. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos, e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo, e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas atrarão com justiça.
Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Vocês devem saber muito bem que Davi era um rei, e como rei ele sabe exatamente o que pedir diante de Deus para que o seu sucessor tenha um bom reinado, seja um bom governante. E Davi poderia ter começado pedindo muitas riquezas. Davi poderia ter começado pedindo ouro, prata, ou até mesmo um forte exército, já que a nação de Israel era perseguida por nações vizinhas. Só que Davi não está preocupado com força terrena, nem com riqueza terrena. A primeira preocupação de Davi é sobre justiça. O que ele pede, em primeiro lugar, para que o novo rei tenha como característica do seu reinado, é que seja um reinado de justiça. Isso porque quando um governante executa justiça, seja nesse caso, seja até nos nossos dias, tudo vai bem. O povo vive bem. O povo vive em paz, com tranquilidade, uma vida serena. E os benefícios deste governo justo, ao qual Davi se refere aqui, podem ser percebidos já no verso 3, quando nós temos aí a figura dos montes trazendo paz ao povo e as colinas frutificando em justiça. Essas duas figuras expressam uma realidade que expressa a prosperidade do território de Israel. O povo usufruindo das bênçãos que o seu território estava produzindo. O versículo 4 nos mostra o que ocorre quando o rei reina em justiça e quando os montes prosperam, quando as colinas frutificam. O que ocorre é o seguinte: o aflito é ajudado, o necessitado é amparado, e como diz o verso 4, o opressor é esmagado. Eu quero só fazer uma pequena observação. Seria até um anacronismo dizer isso, mas eu quero ser enfático. Davi não está preocupado com nenhum tipo de linguagem marxista. O ponto crucial de Davi aqui é sobre quem está obedecendo e temendo ao Senhor, e, portanto, obedecendo à sua lei, e quem está desobedecendo à lei. Para Davi, os aflitos são aqueles que andam e temem ao Senhor, andam na lei do Senhor e temem a sua lei. Enquanto o opressor é aquele que transgride a lei, é o transgressor da lei e que deve, como Davi diz aqui, ser punido severamente. O critério de Davi não é, como pensam os marxistas, a relação econômica, nem uma relação de trabalho, nem um outro tipo de relação política, por assim dizer. O opressor é aquele que está quebrando a lei de Deus, e o oprimido é aquele que segue a lei e sofre por causa do opressor. Se o critério de Davi é a própria lei para dizer quem é oprimido e quem está sendo o opressor, obviamente que a transgressão da lei leva que esse opressor seja também punido pela pena da lei. É por isso que Davi fala com uma linguagem até dura para nós, né? Vamos esmagar a cabeça de alguém? Esmagar o opressor. Mas esse é um rei justo. O ponto central de Davi é que o rei justo não se preocupa com quem está sendo julgado. Ele não se preocupa se é rico, se é pobre, se é negro, branco, se é o seu amigo ou se é seu inimigo. O rei que é justo, ele julga segundo a lei de Deus, segundo os princípios que o Senhor estabeleceu. E quando ele julga a causa justamente, automaticamente, ele defende o aflito e ele penaliza o transgressor da lei, que é o opressor. Deve ser muito bom viver num local assim, não é? Em que você cumpre a lei e você pode viver justamente. A justiça está colocada diante dos nossos olhos de forma plena. Talvez você já tenha estado no lugar do aflito. Talvez você já tenha sido tratado com injustiça por algum líder. E não pense um líder político. Talvez tenha sido um líder no seu trabalho, um chefe do seu trabalho, ou até mesmo dentro da igreja. Alguém que foi injustamente favorecido no seu lugar. Isso pode acontecer dentro da igreja. Até mesmo o conselho e os presbíteros
podem agir com parcialidade, porque nós ainda sofremos com o problema do pecado. Mas quem não queria viver, então, num lugar onde a justiça reina perfeitamente? Nós podemos até questionar sobre certos pontos na prática, sobre o que é justiça. Mas eu duvido que você queira morar num lugar onde o malfeitor não é punido e onde o benfeitor, aquele que segue a lei, não é beneficiado. Com certeza, esse lugar repleto de justiça é ansiado dentro do seu coração. Obviamente que Salomão, que é o sucessor de Davi, e o seu filho, foi um rei justo, pelo menos no início do seu reinado. Ele pediu para o Senhor, você deve saber muito bem, sabedoria. De todas as coisas que ele poderia ter pedido, ele pede a Deus sabedoria para que ele pudesse reinar justamente. E isso lhe foi concedido. E Salomão começa muito bem, agindo justamente, julgando as coisas com a justiça correta, reta e de forma íntegra. A questão é que aos poucos ele foi se afastando dos caminhos do Senhor. Aos poucos ele perdeu de vista o padrão e o critério que era a lei de Deus, a vontade de Deus. Mas não é verdade que isso ocorre com todos os governantes? A cada 4 anos, quando alguém é empossado, como que o governo começa? Tudo às mil maravilhas. E a gente vai se esquecendo, não é? O mês de janeiro, todos os olhos ficarão voltados para aqueles que foram empossados. Fevereiro já esfria um pouco, vem um feriado de carnaval, a gente se esquece, e aquelas promessas em favor do povo já foram esquecidas. Provavelmente você deve se lembrar de algum governante que agiu assim. Isso porque todos eles são assim. É possível que nós tenhamos bons reis, bons políticos, bons governantes? Claro. Mas é possível que eles ajam em justiça, em retidão, com integridade, em todo o momento, a todo o instante, para todo, sempre? Não. Nem Davi e nem Salomão conseguiram ser assim. Mas eu quero te recordar do verdadeiro rei, o Rei da Glória, que ele é totalmente imaculado em seus juízos. Ele é um rei totalmente justo, e é por isso que ele é chamado na Bíblia, em alguns locais, de Rei de Justiça. Ele foi capaz de fazer muito mais do que Davi ou do que Salomão, muito mais do que qualquer outro governante. Ele executou a justiça em favor do seu corpo, em favor do seu povo. Se você se lembrar, a forma como Cristo executou a justiça foi no seu próprio corpo, se encarnando, se humilhando, sofrendo e morrendo em nosso lugar, para nos dar justiça, para nos tornar justos diante do Pai. Enquanto os governantes têm o dever, e esse dever não é um dever da lei civil, mas se você se recordar do que Paulo fala sobre a lei, é um dever que o governante tem diante da lei de Deus, diante do próprio Senhor. O Senhor institui as autoridades e coloca sobre elas a responsabilidade de agirem, a responsabilidade de agirem justamente. Eles devem, portanto, defender o aflito e punir o opressor. Só que Cristo tem um ofício real, que, diz Pedro, que esse ofício real se junta com o seu ofício sacerdotal. É por isso que o verdadeiro rei, ele torna pessoas ímpias em pessoas justas. O seu reinado é um reinado de um sacerdócio real, ou seja, pela sua própria justiça, executada na cruz do Calvário, Jesus Cristo imputou a justiça dele ao povo do seu reino, a cada um de nós. E justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Esse é o resultado da verdadeira justiça. Então eu quero te lembrar que nenhum tipo de governante pode satisfazer os anseios do seu coração. Somente Cristo, que é um rei justo, somente Ele é capaz de tornar os seus seguidores em pessoas justas. Só que Pedro, além de dizer que Cristo tem esse ofício sacerdotal e real ao mesmo tempo, ele diz que
Cristo torna o seu povo, os seus súditos, em sacerdotes reais. E isso é maravilhoso, porque Ele faz de nós perfeita justiça diante de Deus. Ele permite agora que nós sejamos, então, nação santa. Justiça e santidade caminham juntas, não tem como separar uma da outra. Jesus, o filho de Davi, é o verdadeiro rei de justiça, por quem o seu coração tem o maior anseio. Você tem seguido esse rei? Você já é um súdito do justo Jesus? Segundo ponto, então, que Davi nos coloca no Salmo. Versos 5 a 7. Volte os seus olhos para o texto. Deus promete um rei que governe eternamente, um rei que governe para todo sempre. Diz assim, verso 5: Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua, através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresçam em seus dias o justo, e haja abundância de paz, até que cesse de haver lua. De vez em quando, ao longo da história da humanidade, e ao longo da nossa história recente também, nós encontramos bons representantes para o governo, para qualquer uma das posições de governo da nossa sociedade. Você deve se lembrar de alguém que foi um bom político, um bom governante, seja um prefeito, um governador, um presidente, um deputado federal, um senador, um deputado estadual. Se você não se lembrou de ninguém, tem um vereador. Algum vereador você deve se lembrar que governou bem, aquele que é seu amigo, é próximo de alguém da sua família. Tá, se estiver muito difícil, talvez haja um outro tipo de governante, um outro tipo de líder que você fala assim, esse é ilibado, não tem nenhum tipo de erro nele. Talvez você não tenha encontrado ninguém. Mas, se nós abaixarmos um pouco o critério, nós vamos ver ao longo da história que nós tivemos alguns bons governantes. Não muitos, mas tivemos. A questão é que esses homens passam. Esses governos foram passageiros. Quando começa assim um clima de um político muito bom, logo vem aquela pergunta assim, não, é bom demais para ser verdade, é sério? Porque nós sabemos que os homens passam, e os seus governos, a sua administração, passa. Mesmo homens que são conduzidos por Deus, colocados no poder pela própria mão de Deus, são transitórios. Só que no versículo 5, Davi quer nos mostrar, através de duas figuras, um reinado que é perpétuo, um reinado que é sem fim. Perceba que ele fala aí, enquanto existir o sol e enquanto existir a lua. Ele não está falando de algo que terá fim propriamente dito quando a lua e o sol se acabarem. Ele quer expressar algo que é permanente, para todo sempre. Ele não tem expectativa que o sol e a lua se acabem. A expectativa dele é por um rei que governe para todo sempre, por todas as gerações. Debaixo desse governo, se ele é um governo perpétuo e é um governo que é justo, Davi nos lembra aqui que é possível, então, prosperar. E é por isso que esse governo se torna agora duradouro, ainda mais duradouro. Já tem algum tempo, pelo menos eu não me recordo, que não tem chuva em BH, pelo menos na região onde eu estou. E eu venho de Montes Claros e Salinas, já no norte de Minas, e a região do norte de Minas é uma região que tem poucas chuvas também. E quando vem a primeira chuva, o que acontece com a vegetação? Logo ela floresce. É muito belo viajar pelas regiões do norte de Minas quando começam as primeiras chuvas, porque a vegetação está toda verdinha. É isso que Davi se refere aqui nos versículos 5 e 6, no versículo 6 e 7. Ele diz que aquela chuva mansa que desce quando a vegetação ainda está rasteira, faz tudo florescer. E se for necessário, há um outro tipo de chuva
que é chamado por ele aqui de aguaceiro, uma chuva mais forte e que rega a terra, que sacia a terra, e também faz com que as coisas prosperem no campo. Depois ele diz no versículo 7 que haverá agora abundância, haverá agora um florescimento de todas as coisas, dias de paz, dias de prosperidade permanente, por causa de um rei que reina com justiça e que é um rei que permanece para todo sempre. O ponto de Davi aqui não é tanto focar agora na prosperidade do povo, eu falarei disso um pouco mais adiante, mas na duração desse reino. Talvez nas nossas figuras políticas muito conhecidas atualmente, a que mais seja longínqua no seu governo é a Rainha Elizabeth, não é? Aquela senhora já deve ter visto muitas mudanças no mundo. Ela já deve ter visto muita gente importante morrer e passar. Mas, outro dia, vendo algumas notícias sobre ela, nós percebemos que a saúde dessa não tão jovem senhora já está debilitada. Isso porque até a Rainha Elizabeth, que parece ser tão eterna, tão duradoura, ela é humana. E o reinado dela passará. Um dia ela irá morrer. Um dia o seu governo irá passar para outro. Mas Davi nos revela um anseio do coração que é bem possível que ele tenha ensinado para Salomão. E se você já leu o grande livro de Salomão de Eclesiastes, você sabe que há um anseio dentro do seu coração que é a eternidade. Provavelmente Salomão aprendeu isso com seu pai. E ele está falando sobre um reinado que é eterno. Ele mostra que nós desejamos ter um rei sobre nós, não qualquer tipo de rei, mas um rei que seja justo e que seja um rei eterno. Se você se lembrar, é essa mesma promessa que Deus faz para Davi, quando faz com ele uma aliança sobre o trono. Lá em 2 Samuel 7, se você quiser guardar esse texto, anote e depois confira o que o autor bíblico diz ali. Lá em 2 Samuel 7, Deus faz uma aliança com Davi, quando Davi queria construir uma casa para Deus. Davi olha para suas posses, para os seus bens e diz: eu tenho uma grande casa, e o meu Senhor habita numa tenda. Só que Deus diz para ele: Davi, não é assim. Eu não habito nesse lugar, eu habito no meio do meu povo. E é por isso que eu farei uma aliança contigo. E por causa dessa aliança, a tua casa será firmada permanentemente no meio do meu povo. O teu trono será estabelecido para sempre diante de ti. E se você ler ainda os versículos próximos ali do versículo 15 e 16, Deus diz que o relacionamento dele com esse rei perpétuo, da linhagem de Davi, era um rei que era caracterizado por uma relação de pai com filho. E se você se lembrar, há vários ecos na Bíblia do Pai dizendo para Jesus Cristo: tu és meu filho, em você está o meu prazer, em ti está todo o meu prazer. É utilizando essa relação de pai e filho entre Deus Pai e Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, que Paulo escreve aos irmãos em Coríntios, dizendo que por causa disso, nós agora temos a Deus como Pai. Nós podemos agora sermos chamados de filhos de Deus. E se a questão aqui envolve agora paternidade e eternidade, João nos diz lá em Apocalipse 21, 7, que ao vencedor, aquele que entrar no reino eterno, esse terá o status de filho de Deus. Ele será o seu Deus. Ele será o seu pai, e nós seremos seus filhos. Voltando então um pouco os nossos olhos novamente para Cristo, nós vemos que o reinado não tem fim, como diz aqui o salmista. E esse reinado que é eterno é cumprido claramente na pessoa de Cristo. Eu quero te lembrar disso quando o anjo Gabriel vai visitar Maria. Se você se lembrar, na profecia que ele faz, no anúncio que ele faz sobre o Messias que estava sendo gerado no ventre,
ele menciona o texto de Isaías 9, e isso está registrado lá em Lucas 32 e 33, quando o anjo Gabriel utiliza Isaías 9 para dizer a Maria: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre. E o seu reinado não terá fim. Um rei que reina com justiça e um rei que reina para todo sempre. Mas qual deve ser a extensão desse reino? Nos diz Davi, nos versos 8 a 11. Volte os seus olhos novamente para o texto. Deus nos promete um rei que governe sobre todo o globo, um rei que seja universal. Versículo 8. Domine ele de mar a mar e desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto e os seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas. Os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. E todos os reis se prostrem perante ele. Todas as nações o sirvam. O anseio que Davi mostra no seu próprio coração, na sua oração, revela um anseio também do nosso coração. Um rei que seja universal. Muitas vezes, a capacidade não é um único aspecto envolvido, mas, na maioria dos casos, a capacidade que um governante tem de fazer bem ou mal para a humanidade está limitado pelo seu território. É só você pensar, quem pode influenciar mais a humanidade, seja positiva ou negativamente? O presidente do Brasil, que tem uma extensão continental, ou o presidente, e eu não sei se ele é presidente, se é um rei, se é um príncipe, da ilha de Madagascar, uma pequenina ilha. Com certeza, o presidente do Brasil, pelo tamanho do seu território, é capaz de influenciar muito mais do que o presidente de Madagascar. Mas imagine comigo um rei que seja de fato justo, íntegro, reto, que reine para todo sempre e que não reine apenas em Brasília, que não reine apenas em Belo Horizonte, não seja rei apenas do estado de Minas Gerais, apenas do Brasil, mas um rei que abarque em sua extensão territorial toda a terra, todo o globo terrestre, todo o universo. Um rei, como diz o salmista, que domina de mar a mar. Um rei que tem o seu domínio estendido desde o rio, e provavelmente aqui o rio Eufrates, até as regiões do deserto e dos confins da terra. Os príncipes das ilhas, os príncipes de Tarsis, uma cidade que hoje é conhecido como Espanha, um local onde hoje é a Espanha. Um rei que tem toda essa extensão, e os seus súditos se rendem diante dele. Todos os reis de todas as nações o servirão. As descrições geográficas aqui presentes, como eu disse quando eu fui falar sobre a autoria do Salmo, apontam para Salomão. O reinado de Salomão sobre Israel foi quando o povo de Deus, o território de Israel, foi expandido. Então, quando ele fala de mar a mar, quando ele fala sobre o rio Eufrates, o deserto e os confins da terra, quando ele cita Tarsis e os povos das ilhas, os reis das ilhas, ele está falando desse reino de Salomão, o que de fato aconteceu. Mas a questão de Davi não é apenas territorial nesse sentido. Ele está mostrando pelo imaginário do povo de Israel o máximo que ele conseguisse pensar. É como se eu dissesse para minha filha, que tem 30 dias e que não saiu da cidade de Belo Horizonte, saiu para Nova Lima, né? Não saiu do estado de Minas Gerais, é como se eu falasse para ela, desde Divisa Alegre, que é no norte de Minas, até Extrema, Romeu Zema é o governador. E ela falaria, nossa, esse é um verdadeiro governante. Qualquer lugar, qualquer território que você possa imaginar, Cristo é rei sobre esse lugar. Cristo é Senhor sobre esse espaço. Há uma frase famosa de um teólogo chamado Abraham Kuyper que diz:
Não há nenhum centímetro quadrado na face da terra em que Cristo não coloque o dedo e diga: é meu, me pertence. E você já deve ter cantado sobre isso, não deve? De todas as tribos e povos, muitos virão te louvar, muitos irão te servir. De tantas culturas, de línguas e nações, no tempo e no espaço, todos virão te adorar, te servir. Estarão sujeitos diante do Senhor, que é o Rei da glória, que é o Rei de justiça, que é um Rei que reina para todo sempre e em todo lugar. O salmista diz que desse Rei, dele é o mar, pois ele o fez. Todas as coisas foram criadas e colocadas debaixo da sua autoridade. Não há nenhum território para Cristo que seja considerado território do inimigo. Nenhum tipo de território que seja neutro, que precise ser alcançado por ele no seu senhorio. Porque ele é Senhor sobre toda a criação. Isso é de fato muito bom, não é? Se fosse um tirano, um rei tirano, com certeza não. Mas um rei justo, que governa e se preocupa com o seu povo, e que reina sobre toda a face da terra. É por esse rei que o nosso coração anseia. A questão é que não é apenas sobre territórios que Jesus Cristo é rei. Não é apenas sobre a criação material e visível que Cristo é rei. Cristo é rei e Senhor também sobre a sua vida. Cristo é rei e Senhor também do seu coração. Você o tem servido? Você o tem adorado? Você tem se preocupado com o senhorio do Senhor Jesus Cristo? Quarto e último ponto é que Deus promete um rei que governe compassivamente, um reinado que beneficia aqueles que são seus súditos. Nós vemos isso dos versos 12 a 17, quando o salmista diz: porque ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma aos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Viverá e se lhe dará o ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e o bendirão todos os dias. Haja na terra abundância de cereais, que ondulem até os cimos dos montes. Seja a sua messe como o Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Subsista para sempre o seu nome, e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Observe como que essa descrição de Davi é tão bondosa para os súditos do rei do Salmo 72. Ele é um rei que acode o necessitado, um rei que tem piedade, um rei que redime, que socorre, que ajuda, que ampara. É um rei que está preocupado com a vida do seu povo. É bem verdade que nos nossos dias, na maioria das vezes, quem se beneficia do governo são os próprios governantes. E eu não estou falando de nenhum tipo de benefício que seja ilícito. Estou falando de benefícios normais, comuns. Quem se beneficia, na maioria das vezes, são eles mesmos. Provavelmente, durante o horário eleitoral e os debates, o que nós veremos é uma bondade, que é uma bondade, uma mera demagogia, uma hipocrisia do seu coração, na maioria das vezes, um fingimento para permanecer no poder, ou para renovar o seu poder mais uma vez, e para te pedir o voto. Alguns que nem fingem, eles são maus, são perversos, e é assim mesmo, agem impiedosamente e não têm vergonha de expor isso. Talvez você tenha essa mesma figura no seu emprego. Um líder que age de forma desonesta com os seus funcionários. Um chefe que age de forma desonesta e impiedosamente com seus subordinados, com seus liderados. E, novamente, talvez até dentro da igreja,
ainda tenhamos esse tipo de situação. Governantes e líderes que são assim, não pegam o nosso coração. Eles não aquecem o nosso coração de fato. Nós não queremos governantes que sejam ímpios governando sobre nós muito tempo. O que nós queremos é o rei do Salmo 72, que é um rei totalmente outro. Enquanto os homens se corrompem com poder, e não é pelo poder, não é pelo dinheiro, mas é pelo pecado do seu coração, você pode colocar qualquer homem que seja, de qualquer situação, muito rico, onde há pecado, há corrupção. É por isso que nós não nos preocupamos com nenhum tipo de redenção através da política. Porque nós estamos com os nossos olhos muito bem voltados para o rei que é reto, bondoso, íntegro, que se preocupa conosco, que se importa conosco. E deixa eu te lembrar de uma coisa. Esse rei do Salmo 72 foi o rei que entregou a sua vida no seu lugar. No reinado de Salomão, do filho de Davi, muitas vezes Salomão agiu com parcialidade. Mas no reinado do verdadeiro filho de Davi, que é Cristo, o reinado dele é marcado por gentileza, por um amor sacrificial, por bondade. Um amor que foi manifestado desde toda a eternidade, quando nós, diz Paulo, estávamos já unidos a ele, quando ele se encarna, sofre e paga a nossa pena, sofre a nossa punição na cruz do Calvário. E é por isso que no reino de Cristo agora nós não somos só súditos, como meros escravos. Mais uma vez, eu te convido a lembrar, a colocar dentro do seu coração, que no reino de Cristo, no governo de Cristo, nós somos chamados filhos, mediante a adoção que nos foi comprada pelo seu sangue. Nós agora podemos chamar Deus de Pai e receber dele os seus braços compassivos, cuidando de nós, manifestando a nós dia após dia a sua graça, a sua misericórdia, nos lavando do nosso pecado que tanto nos afeta. Esse é o nosso maior problema. O nosso maior problema não são as finanças. Não é o problema se eu darei conta de criar meus filhos, se eu conseguirei ser próspero no meu trabalho, se eu subirei de cargo, se eu conseguirei casar, se eu conseguirei manter meu casamento firme por todos os anos. O maior problema da sua vida já foi solucionado na cruz. Você estava desligado de Deus, e Cristo, como Supremo Rei, o traz de volta para o seu reino. O traz de volta para ter um relacionamento com o Senhor. Ele agora passa a ser então o nosso irmão mais velho, como diz o autor aos Hebreus. E eu quero te lembrar uma coisa, perceba que Cristo é muito mais importante na sua vida do que qualquer outro homem. Mas há homens importantes aqui nessa terra. Você já tentou marcar uma reunião com algum deles para resolver os seus problemas? Vamos lá. Com o presidente da República, talvez com o governador seja mais fácil. Não, um prefeito ou um vereador. Homens públicos que não são tão acessíveis. Mas o que Davi nos diz no verso 12, volte os seus olhos para esse versículo. Porque ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. O que ele nos diz sobre esse rei é que um rei que nos acude, que nos escuta e nos atende em qualquer situação. Em qualquer momento ele está pronto e perto para nos ajudar. É o que diz o salmista no Salmo 46. Refúgio e fortaleza é o Senhor. Socorro bem presente, muito próximo. Socorro imediato nas horas de tribulação. Perceba ainda ao longo desse parágrafo, que nós lemos por último, que a prosperidade do rei ela passa a ser direcionada para o próprio povo. Todo o ouro, as riquezas aqui que Davi coloca no verso 15,
elas são colocadas em paralelo com as coisas que nos são ditas no verso 16, que é a abundância de cereais e a prosperidade, o florescimento do povo, da nação. Ele está querendo mostrar com isso que o rei não quer as riquezas apenas para si, mas que quanto mais esse rei prospera, mais as famílias desse reino prosperam, mais esse povo cresce em prosperidade. Uma pequena observação novamente. Nós não estamos aqui defendendo nenhum tipo de teologia da prosperidade, e isso é um grave erro, seria um grave erro. A questão é que o verdadeiro conceito bíblico de ser próspero é muito mais glorioso do que finanças. É muito mais glorioso do que bens e posses. O que o salmista está falando é de algo muito maior. Perceba que quando esse rei ele começa a ser justo, verdadeiro, bom, as coisas começam a florescer. E o reino de Cristo é um reino onde todas as coisas são boas. Todas as coisas são dádivas e bênçãos. Você deve saber muito bem que nem sempre dinheiro é bênção. Muitas vezes, dinheiro é sinal de maldição na vida das pessoas. E Deus permite que essas pessoas acumulem riquezas para si nessa terra, para que não tenham a bênção eterna. O tesouro maior da eternidade que é estar com Cristo para todo sempre, e todo sempre, e todo sempre. No verso 17, há algo que fica muito claro aí, e provavelmente enquanto eu estava lendo, você aguçou a sua mente para isso. Há uma relação muito clara entre o que o salmista está falando sobre Salomão, com o que nos é dito sobre Abraão. Olha o verso 17. Subsista para sempre o seu nome. Abraão foi um homem que teve o seu nome mudado por Deus. Prospere enquanto resplandeceu o sol. Abraão foi um homem de muitas riquezas, de muitas posses. Nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Davi está reforçando aqui que todas as pessoas serão bem-aventuradas, abençoadas por meio do reinado do rei do Salmo 72, do reinado de Cristo. Uma semelhança muito grande com a aliança que é feita com Abraão, quando Deus promete conceder a ele uma descendência numerosa, uma descendência próspera, e diz para ele que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. A verdade é que Abraão nunca viu isso acontecer de fato. Davi também não viu. Salomão também não viu. É porque na aliança com o Senhor, esses homens, seja Abraão, Davi ou Salomão, eles operam como mediadores do pacto. Mas mais do que isso, eles atuam como tipos de Cristo, como pessoas que simbolizam o reinado verdadeiro do Supremo Rei. Então, quando nós olhamos para esses homens, o que nós percebemos é que o Rei eterno, de um reinado que jamais terá fim, esse reino abençoará todas as famílias da terra. Nele nós seremos prósperos, abençoados. E nós então chamaremos de bendito. Se você se lembrar, o salmista no Salmo 1 diz de um homem que é bem-aventurado. E esse homem é justo. Quem é o homem do Salmo 1 e o rei do Salmo 72? Cristo. Mais uma vez, eu quero enfatizar a mesma pergunta. O Senhor nos chama para sermos uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva dele. Você já pertence a esse povo? Você já tem servido a esse Senhor com alegria, propagando a esperança pela chegada da plenitude desse reino? Quando você propaga que ele voltará em glória, em majestade, em triunfo completo, pleno. Davi termina o salmo então nos versos 18 e 19, bendizendo a esse rei, porque ele é o único rei capaz de suprir todos os anseios do seu próprio coração e do nosso coração.
Nenhum outro líder seria capaz de sanar o vazio que Davi estava enfrentando no seu coração naquele momento. A preocupação sobre quem iria o suceder, se Salomão governaria bem. E nenhum outro líder, não importe o número que você vai apertar no dia 2 de outubro, esse líder não será capaz de preencher o vazio no seu coração por Cristo. Por um rei que, como nós vimos, é justo, por um rei que é eterno, por um rei que domina de mar a mar, um rei que é universal, por um rei que governa de forma compassiva, que se preocupa com os seus. O restante do ano será conturbado. Isso não vai mudar. Mas eu quero convocar você a não se desesperar, porque o verdadeiro rei permanece no trono, governando todas as coisas com justiça para todo sempre. Talvez você enfrente dificuldades com a liderança do seu trabalho. Não se desespere. O rei a quem nós servimos é compassivo, é bondoso, e ele jamais julgará em favor da injustiça. Talvez você sofra mesmo dentro da igreja. Não se desespere, porque o que nós vivemos aqui ainda é em meio a pecado. E isso afeta as relações que nós temos, mesmo como crentes já redimidos pelo sangue de Cristo. Mas haverá um dia, quando esse reino, que será consumado plenamente, um dia que não terá fim, em que não mais haverá pecado, e as nossas relações serão plenamente restauradas. Um dia em que nós habitaremos na presença do Senhor para todo sempre, e não haverá mais dor e nenhum tipo de injustiça. De fato, queridos, somente Cristo é o Rei justo, eterno, universal, compassivo e bendito. Você já segue esse Rei? Hoje é tempo de você se curvar diante dele e passar a servi-lo se você ainda não o segue. E como culto é a renovação pactual de Deus com o seu povo, hoje também é dia de você renovar os seus votos e de você renovar a sua aliança com o Senhor. E a partir de hoje passar a servi-lo com maior temor, com mais fervor, com maior dedicação, dizendo o que Davi diz nos versículos 18 e 19. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel. Só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome. E que a sua glória encha toda a terra. Amém e amém. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós clamamos ao Senhor que, dia após dia, o Senhor preencha os anseios do nosso coração com a presença de Cristo, habitando no nosso coração como o Senhor das nossas vidas. Que a nossa esperança, a partir de agora, seja ainda mais firmada no reino vindouro e eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essa esperança traga a nós alegria, conforto e consolo nos momentos necessários, que nos traga ânimo, regozijo, refrigério para a alma, e que quando nós olharmos para a eternidade, nós possamos firmar os pés cada vez mais na rocha no momento presente, para que possamos servir ao Senhor de forma justa e honesta, de forma íntegra. E quando nós cairmos, ó Pai, que o Senhor nos dê o conforto e o consolo necessário, que, confrontados pela sua palavra, nós nos rendamos ao Senhor, que nós não fujamos ao seu reinado, ao seu senhorio, que nós não corramos do Senhor como fizeram os nossos pais no Éden, mas que nós nos acheguemos ao teu trono de graça, clamando por misericórdia. Nós clamamos nessa noite, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém.